A pessoa que serve a Deus, no mínimo, ela tem que fazer 3 dias na semana de jejum. Menos do que isso, você fica fraco demais. Não é verdade? Fala, é verdade, é verdade. Fala assim, fala para o seu irmão, é verdade, é verdade. E o jejum tem várias maneiras de você fazer ele. Tem absoluto, tem parcial, tem como tirar umas coisinhas ou outra. Ou seja, Deus quer um propósito de você. E quando você entra no propósito com Deus, ele entra com a vitória sobre a sua vida. Amém? Juízes 5:1 tem uma palavra de Deus revelada para o nosso coração. Abre a sua Bíblia, Juízes 5:1. Porque hoje Deus vai revelar algo novo para nós. Está escrito: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera do deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. A esse Josué circuncidou. Portanto, estavam incircunciosos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram o seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Levanta as tuas mãos para cá para me abençoar. Eu quero abençoar a tua vida, Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra esteja agora, meu Deus, no nosso coração, que possamos aprender ainda mais do Senhor e do céu, em nome de Jesus. Presta atenção, irmãos, que a Bíblia nos fala que agora o povo de Israel estava sendo liderado por Josué. E Josué atravessa também o Jordão milagrosamente. E a Bíblia nos fala que esses inimigos ficaram aterrorizados, principalmente Jericó, por ver Deus fazer tamanha façanha. Mas antes da conquista de Jericó, Deus ordena a circuncisão, que é um símbolo da aliança, da pureza e da separação. E pediu: celebra também a Páscoa, e logo assim cessará também o maná, iniciando uma nova fase de maturidade e responsabilidade. Presta atenção que quando você vê o que Deus fez com Josué, você aprende com Josué e aprende com Deus. Se você for analisar, antes Josué era um guerreiro, um general, ele reagia a qualquer coisa que tivesse na frente dele. Mas agora que Deus chamou Josué para liderar o povo em um particular espiritual, agora a vida de Josué muda. Por quê? Porque agora Josué não reage mais a qualquer coisa. Você tem que aprender com Deus aqui, irmãos. Quando você aprende mais com Deus, você tem menos reações. Eu vi um glória a Deus. Quando você aprende mais com Deus, você aprende a reagir menos. Presta atenção. Quando você começa a andar mais com Deus, Deus vai te apresentar uma pessoa que você talvez não conhece. Adivinha? Você mesmo. Quando você começa a andar com Deus como Josué andava,
A Bíblia nos fala que tem um momento que Josué estava sem força, e Deus olhou para ele e falou: Josué, por que você está assim? Talvez Josué não respondeu nada. Esforça-te, tenha bom ânimo. Ou seja, Deus falando: Josué, prazer, eu vou te apresentar você a você mesmo, mas eu vou te levantar. Presta atenção, agora você para de ver o defeito do outro, do mundo, e começa a se ver. Então por isso que andar com Deus é uma maravilha, porque você começa a se conhecer de verdade, e você começa a entender quem você é em Deus e Deus é em você. E levanta a tua mão, porque hoje Deus quer te levantar de uma forma diferente que você ainda não viu. Presta atenção, querido, se você analisar a Bíblia, os filhos de Israel que saíram do deserto, principalmente os homens, aquela leva do Egito morreu no deserto, e agora ficaram em seu lugar os filhos dos guerreiros, que eram realmente formado e nascido na guerra no deserto. Desde o seu nascimento, ele já era escolhido como guerreiro. Presta atenção, agora os jovens começaram a se apossar de algo que os pais não tinham condição de se ter uma posse, porque agora eles morreram. Os pais morreram, os filhos ficaram no lugar, e você tem que entender que esses meninos, esses jovens, esses moços, esses homens guerreiros, eles eram nascidos no deserto, mas eles não eram filhos do deserto. Tem muita gente que prega: o povo de Israel é um povo do deserto, os filhos do deserto. Não era. Eles nasceram no deserto, mas eles eram filhos de Deus. Deixa eu trazer uma revelação para você. Talvez o lugar onde você nasceu é diferente até da vida, do plano que você gostaria de ter. Talvez, meu querido, a forma como a vida te tratou, você viu, meu Deus, como vai acontecer comigo? Deixa eu te falar uma coisa: a forma como a vida te trata, a forma como a prova chega, a forma que a situação da vida vem para você, não te define. É Deus que te define. Eu vi um glória a Deus. A vida não define o seu pertencimento. Quem define o seu pertencimento é o Senhor, e o Espírito Santo está na tua vida para te falar que você é filho dele, e que você tem promessas grandes, e em nome de Jesus que essas promessas vão se cumprir na tua vida. Quando você entende, e você vai bater no peito e falar: eu pertenço ao Senhor, não tem casta de demônio nenhuma na região celestial que pode falar o contrário. Porque você já entendeu quem você é em Deus, e você sabe quem Deus é, e você levanta a tua mão, querido, porque você é precioso pelo Senhor. Presta atenção, querido. Agora esses jovens iriam agora entrar em Jericó, entrou na terra de Canaã, eles já tinham experiência, e aí quando eles pensam que eles vão já devastar tudo, porque estava na promessa, era algo que anos e anos e anos esperando, e quando eles chegam para tomar posse da promessa, Deus vai e breca. Eles pisaram na promessa, atravessaram o Jordão, estava lá, e eles pensaram: agora eu vou, agora nós vamos. E quando eles pensaram que ia, Deus fala para Josué: Josué, para tudo aí. Irmãos, é tão ruim quando você está vendo a porta se abrindo e você fala: meu Deus, é agora, olha a vitória chegando, olha aí, olha o pique chegando aí, meu Deus do céu. E aí quando você pensa, Deus para, logo na minha vez eu sabia. Eu acho que muita gente já passou isso aqui, não é verdade? Mas presta atenção, Deus breca o povo de Israel a guerrear contra Jericó, porque agora vai ter uma nova fase. Dentro da promessa existe uma fase que ninguém prega, chamado fase do tratamento de Deus. Presta atenção, Deus não permite você conquistar uma promessa sem tratamento. Eu vi um glória a Deus. Você está doido querendo a promessa, né? Aí está chegando, e você já está de olho.
olho, já viu, mas tem um tratamento. Você presta atenção, o povo estava pronto para conquistar Canaã pela experiência de guerra que eles tinham no deserto, mas não pela aliança. Presta atenção, Deus não queria que o povo buscasse a bênção dele antes de ser transformado. Irmãos, olha, isso é uma revelação de Deus. Talvez seja por isso que a bênção maior de Deus não chegou na sua vida ainda, porque você ainda está em processo de transformação. Eu vi um glória a Deus aí. É tão bom receber uma bênção sem cobrança, não é verdade? Mas o Senhor está falando que Ele vai te dar tudo aquilo que Ele te cumpriu para você, mas primeiro Ele quer te transformar. Você pode glorificar a Deus por isso. A Bíblia nos fala em Josué 5:2, naquele tempo disse o Senhor a Josué: faça facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras, circuncidou os filhos de Israel em Gibeade Arolote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Então presta atenção, Deus pede a Josué para marcar todos os homens que tinham saído do deserto sem aliança, sem ser circuncidado. Se você for analisar, era como se Deus estivesse falando para o povo: olha, a terra de vocês, a promessa de vocês, tudo que vocês tomaram e viram aí pelos olhos vão pertencer a vocês. Só que tem uma situação: vocês não vão tomar posse da promessa pela força. Vocês vão tomar posse da promessa pela minha aliança. Você não vai tomar posse de coisas grandes porque você tem talentos e dons, meu querido. Isso é um preparo, mas se você não tiver aliança, você não toma posse daquilo que Deus já preparou para você. Mas eu creio num povo que tem aliança com Deus nesse lugar, e você vai tomar posse dessa vitória em nome de Jesus. Talvez o Senhor falou para o povo de Israel: vocês são guerreiros, vocês aprenderam o ofício da guerra, vocês são trabalhadores, vocês são batalhadores, vocês têm estratégia. Mas só que a força de vocês não vão conquistar nada nesse lugar. Vai ser a minha aliança. Presta atenção, querido. Você não irá vencer essa guerra, essa luta, essa prova que você está passando aí, sem antes ter uma aliança com Deus. Presta atenção. Você entende uma... Olha, irmão, isso aqui é a revelação de Deus. Você precisa entender isso hoje. Entenda que não é pela força que você vence. Você vence pela aliança que você tem com Deus. E a aliança, ela vai fazer você fazer um monte de coisa com Deus. Como assim, pastor? Eu vou te dar um exemplo para você. Deus esperou Abraão acabar a sua força para dar um filho para ele. Não foi pela força, foi pela palavra, foi pela aliança. E eu estou aqui como, olha, servo do Senhor, profeta de Deus hoje, para liberar uma palavra para você. Deus já está abrindo essa porta que você precisa. A cura já está chegando para você por causa da palavra, por causa da aliança que você tem com Deus. Aleluia! Presta atenção que, pastor, então eu não preciso me esforçar, não preciso me dedicar, porque só basta aliança. Presta atenção, irmãos. Olha só, existe uma diferença entre se esforçar e uma diferença de você forçar alguma coisa. Se esforçar é uma coisa que Deus quer que você faça todos os dias, até porque Deus só vai mandar reforço naquilo que você se esforça. Aonde tem esforço, se você não se esforça, Deus não manda reforço. Mas não é pela força do seu braço, não é pelas suas petidões que as coisas vão acontecer, até porque Deus irá fazer com você, e você precisa da aliança e precisa dele para acontecer.
Presta atenção, querido. Por que eu estou falando isso? Quando você se esforça e aguarda Deus fazer pela aliança que Ele tem com você, você começa a entender que você vira um bendito do Senhor. Pastor, não estou entendendo. Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobe com asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso é quem tem aliança, irmão. É o contrário. Quando você vê alguém correndo, vai cansar. Com Deus você não vai cansar. Não vai se fadigar, não vai se desgastar. Não vai. Presta atenção. Quando você, agora eu quero trazer a revelação de Deus aqui. Por que Deus chama Josué e fala: Josué, esse povo precisa fazer uma aliança. Eles eram filhos do deserto, eles aprenderam toda a lei de Moisés, eles estavam alinhados com o que Deus queria fazer com eles. Mas ainda Deus fala: precisa de aliança. Mesmo estando alinhado comigo, mesmo estando alinhado com o decálogo, mesmo estando alinhado com todas as leis, mesmo fazendo tudo que eu pedi, mesmo sendo obediente, precisa de aliança. Josué, não adianta, Josué, eles vão ter que passar pela aliança. E talvez Josué perguntava para Deus: por que, Senhor? Porque essa geração está acostumada com promessa, mas não está acostumada com processo. Quem sabe nós estamos vivendo os tempos de Josué, irmãos. Geração que está acostumada com promessa, mas não está acostumada com processo. E você sabe o que é aliança? Aliança é processo. Presta atenção, querido. Quando você entende que a aliança é um processo, você entende tudo. Você tem que entender que esse povo estava acostumado com promessa, com provisão, com milagres, mas não estava acostumado com processo. E é aí que o crente desvia, é aí que o crente para a caminhada, é aí que as pessoas param de vir no culto, é aí a hora que as pessoas param de jejuar, param de clamar, param de buscar Deus. Por quê? Estão acostumados com tudo, menos com o processo de Deus. Presta atenção, querido. Às vezes você vem até na igreja, Deus te faz uma promessa, e quando você chega lá na sua casa, o vento sopra. E aí você fala: Senhor, o Senhor acabou de me fazer uma promessa e o vento soprou. Isso não é de Deus, não. Irmãos, isso é de Deus sim, já começou o seu processo. Dá glória a Deus, amém? Fala para o seu irmão: Deus já começou o seu processo. Oh, meu Deus, sangue do Cordeiro. O que Deus está dizendo para você hoje, irmãos, Ele está mais no processo do que na promessa. Isso que é a revelação de Deus. Deus está mais no processo que você está passando do que na promessa que Ele te fez. Mas você às vezes não quer passar pelo processo. Olha só o que está em Isaías. O que é processo? Processo é a sua vida, meu querido. Processo é a sua vida. Se alguém falar para você: como é que é você? Eu sou um milagre. Eu vou falar: não, meu querido, eu sou um processo. Eu queria falar que eu sou só milagre, mas eu sou um processo. E quando você entende que você é um processo, quando findar, Jesus vai falar: vem cá, meu filho, vem para mim. Ô glória! Arrebatamento está chegando, meu querido. Quando o processo acabar, aleluia! Presta atenção aqui, querido. Isaías 43:2. Olha o que é processo. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Quando passares é processo, irmão. Se você não passar pelos processos de Deus, você não vai conhecer Deus. Você não vai ter história para contar, você não vai ter milagre para falar. Presta atenção, querido, que a promessa de Deus, agora sim, a promessa de Deus é que Ele estaria com você no processo. Glória a Deus. Ouviu um glória a Deus forte aí? Só mesmo, igual eu aqui.
aqui, passando por cada processo, você fala, sangue do Cordeiro, é o diabo. Deus fala, não. Não é. Presta atenção, querido. Se você entende que é processo, Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Processo, irmãos. Eu não vi até hoje uma pessoa sendo usada no extremo com Deus, que a vida dele é um processo. E às vezes você fala, Senhor, me tira desse processo. Talvez o que você quer traduzir para Deus é, Senhor, para de fazer milagre na minha vida. Para Deus continuar fazendo milagre na sua vida, continua no processo com Ele. É melhor estar servindo a Deus no processo, em caminho para o céu, do que ficar de bobeira só com o milagre lá escantado. É melhor você estar chorando com Deus todo dia no processo, sabendo que Deus está contigo, segurando a tua mão, do que você só receber aquilo que a tua alma deseja e acabou. Presta atenção aqui, querido. Existem coisas que você não aprenderá sobre Deus até estar com Ele no processo. Outra coisa, é através da frustração, da tribulação, da prova e da luta que a glória de Deus vai se revelar a você. Você sabe o momento em que, olha, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Glória a Deus, levanta a tua mão, porque Deus ouve a sua oração. Mas tem um estágio da nossa vida em que Deus fica muito presente, mais presente do que Ele ouvir a sua oração. Como assim, pastor? Salmos 46, versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus está bem presente com você. Dá um sorriso aí, você que está passando tribulação, aleluia. Está passando por uma prova, está passando pela moeda. Deus está bem presente com você nessa tribulação que você está passando, e isso é tudo, isso basta, pois a presença dEle é que te sustenta, é a graça dEle que te sustenta, é Ele que te chamou para te sustentar. Presta atenção, irmãos. Se você analisar em Josué 5:6, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar, toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos, a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircunciosos, porque os não circuncidaram no caminho. Ah, meu Deus, agora vem, hein? Agora vamos soar mais um pouquinho. Todo mundo prega, o deserto é a escola de Jeová. Deus vai te levar para o deserto, vai dar aquele negócio todo. Aí você pensa, Deus vai me levar para o deserto, e quando eu sair de lá, graças a Deus, saí do deserto. Irmãos, tem um problema aqui. Tem um problemão aqui. Qual que é o problemão? Não adianta você ser treinado no deserto da vida. Não adianta você passar pelo processo do deserto e sobreviver adorando no deserto. Não adianta você sair do deserto sem aliança. Saiu do deserto sem aliança, Deus para tudo, vai ter que fazer aliança antes de tomar a promessa agora na sua mão. Eu não sei se você está entendendo. Olha, se Deus cumpriu uma promessa na sua vida sem aliança, você não vence. Mas porque você tem uma promessa de Deus e Deus estava fazendo um processo na sua vida, você já venceu. Você crê nisso? E agora você quer saber o que significa aliança? A gente prega, né? Deus quer fazer uma aliança com você, mas ninguém explica o que é. Aliança, ela machuca.
Principalmente quem nunca usou aliança no dedo, fica aí uma semana para você ver, vai começar a machucar a sua carne. A segunda coisa, a aliança, ela é um ajuste, ela aperta. Toda hora você quer fazer isso aqui, para quem não está acostumado, parece que incomoda. A aliança, no começo ela incomoda, ela aperta, e por um determinado tempo vai restringir alguma coisa na sua vida para melhorar a sua vida com Deus. E a aliança, querida, é símbolo de pureza e separação. Quando os filhos de Israel fizeram uma aliança com Deus, você sabe o que eles teve que fazer? Irmãos, isso é lindo. Quando Deus faz uma aliança com você, você vai sair ferido, você não vai sair curado. E aí Deus vai pegar você, vai deixar você no canto para te sarar. Presta atenção, querido, toda vez que Deus faz uma aliança com você, Ele também deixa você sarar, se recuperar para a sua nova realidade de intimidade que você vai ter com Ele. Aleluia! Tem muita gente que sempre está buscando a voz de Deus em tudo, está cheio de promessa. Tem muita gente que está vendo as promessas na sua frente e de repente você é ferido. Mas você fala: meu Deus, eu fiz tudo que o Senhor mandou no deserto, e agora é hora de eu pegar minha vitória, eu sou ferido. É porque Deus fez uma aliança com você e você não estava sabendo. Ah, meu Deus, quem sabe você encontra ferido por causa da aliança que Deus fez com você, hein? Você pensa que é o inimigo que te feriu, que são as pessoas que te feriram, a circunstância te feriu, mas o que o Senhor está falando é o seguinte: quem fez uma aliança com você foi o Espírito, e Deus é Espírito, e se o Espírito falou contigo, Ele garante. Ele garante. Presta atenção, querido, para encerrar. A Bíblia nos fala que em Josué, que quando os reinos ouviram que o povo de Israel estavam perto deles, eles começaram a se desmaiar de desespero. E naquele momento, talvez os filhos de Israel, agora você segura aí, que aí o negócio não vai ficar tão bonito assim. Os filhos de Israel pensando: Josué, vamos embora, tá todo mundo desmaiando em Jericó porque a gente chegou. Nós chegamos do deserto, rapaz, nós estamos pingando óleo, bora, espada afiada, nós vamos matar todo mundo aí. Você ensinou a gente a acabar com tudo, e nós estamos na promessa, aquilo que Deus falou, e vamos. Aí Deus vai e faz o quê? Muda os planos. Aí talvez alguém perguntou: mas não era o propósito de Deus levar o povo de Israel logo para tomar posse da promessa? Aí chega na hora de tomar promessa, Deus muda os planos. Querido, tem muita gente, como o povo de Israel, andaram na presença de Deus por muito tempo sem aliança. Fizeram a obra de Deus por muito tempo sem aliança. Tem pessoas ali que viveram milagres, grandes milagres com Deus, mas sem aliança. Só que chega um momento em que Deus ajusta a aliança com o homem. Vai chegar um momento que Deus vai ajustar a sua casa por causa da sua aliança. Vai chegar um tempo que Deus vai ajustar o seu trabalho por causa da aliança que Ele tem com você. Josué tinha aliança, mas o povo não tinha. Deus falou assim: então circuncido do Senhor vai fazer uma circuncisão com todo mundo, e agora eu vou mudar os planos. Senhor, você mudou o propósito? Não mudei o propósito, eu só mudei o plano. Presta atenção, Deus pode mudar os planos no seu caminho sem te avisar, mas não muda o propósito que Ele colocou na sua vida. Você crê nisso? Se Ele tem um propósito com você na sua vida, Ele vai fazer cumprir esse propósito. Agora, os planos você tem que ficar esperto. Por que, pastor, você está falando isso? Nós temos um problema sério, que, irmão, espiritual. Qual que é o nosso problema espiritual? O nosso problema é que quando Deus muda os planos no meio do caminho, nós não sabemos como se comportar nesse novo plano, porque a gente estava acostumado com o plano anterior, e agora Deus mudou os planos, a gente não sabe como se comportar. Quem diz amém? Porque a gente acha que o propósito só funciona do jeito que a gente conhece. Deus está revelando um novo plano para você aí, meu irmão. Essa luta não vai te matar, Deus vai te levantar. Essa enfermidade não chegou para acabar contigo, vai ser para te levantar em Deus.
porta não se fechou, querido, porque foi o diabo. Se você está em Deus, é porque Deus já preparou uma porta melhor para você. Deus mudou os planos, mas não mudou o propósito na sua vida. Você tem que entender isso, querido. Então não mude o propósito da sua vida com Deus, porque Deus mudou os planos. Continua firme com Ele, continua, aleluia, do jeito que Ele quer que você fique. Deus tem um propósito eterno e tem um propósito de vida com você. Assim como Israel, o propósito com o povo de Israel era conquistar a terra prometida, mas o propósito de Deus eterno era que as nações fossem conhecidas pelo povo que Deus escolheu. Você será conhecido pela presença de Deus que você carrega. É isso que Deus vai fazer com você. E se Deus fez isso com você, você vai ter que abandonar desejos, vontades, ideias e planos pessoais para servir no propósito. Você tem que entender isso. E agora vem a revelação, meu Deus. Até beber essa água aqui. Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ah, pastor, eu pensei que Deus ia melhorar a minha vida. Não, Ele quer transformar. Porque se Ele transforma, Ele melhora tudo. Talvez você quer melhorar isso aqui, Deus quer melhorar tudo. Mas você focou em só querer que Deus melhorar isso aqui. Deus fala, não, eu quero melhorar tudo. E se Deus transforma a sua vida hoje, aonde você pisar com a planta dos seus pés, vai melhorar, vai ser transformado. Você vai chegar na sua casa e fala, Senhor, pela autoridade do Teu nome e da Tua palavra, transforma esse lugar aqui agora. E Deus vai transformar o teu ambiente, vai melhorar a tua casa. O demônio da miséria que estava no seu portão já caiu em retirada. Todas as obras de bruxaria, feitiçarias e magia negra são despedaçadas, porque você é transformado, porque você agora tem aliança, porque agora você é sarado em Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, querido. Deus vai fazer algo novo. Quando o povo de Israel pisou e comeu do fruto da terra, o maná parou. Enquanto o maná cai, você depende. Quando o maná cessar, você vai conquistar. Deus não irá entregar nada para você sem antes de transformar, sem antes de, meu Deus, te tratar. Há um tratamento espiritual de Deus na sua vida. Há um tratamento espiritual nesse processo que você está passando. Há um tratamento terrível que você não estava sabendo, mas hoje Deus revelou para você. Aonde Deus vai te levar, aquilo que Ele te prometeu, é esse processo que vai te levar. E você vai lembrar de cada momento desse processo. Você vai ser carta viva de Deus. Você vai ser ajuda para aquelas pessoas que estão passando também por um tipo de processo. E assim diz o Senhor, Ele faz uma aliança nova contigo hoje. Ele vai fazer uma aliança contigo hoje. Ele vai fazer algo diferente contigo hoje.